Porque você precisa lembrar o que Deus já disse. Você precisa lembrar o que Deus já falou. Você precisa lembrar, Deus não precisa lembrar, Ele já sabe. Mas muitas vezes, por não lembrarmos, nós caminhamos de maneira derrotada. Nós caminhamos de maneira que parece que a gente não acredita naquilo que Deus já falou. Por isso é muito importante você acordar toda manhã e falar: obrigado, Senhor, porque eu me sinto muito amado por Ti. Obrigado, Senhor, porque ainda que as circunstâncias sejam difíceis à minha volta, o Senhor me ama, me escolheu, e eu sei que eu vou experimentar a sua bondade de maneira sobrenatural na minha vida. Obrigado, Senhor, porque se tem porta de emprego se fechando em toda parte, eu creio que a porta de emprego que o Senhor me prometeu vai ser aberta nesse tempo. Obrigado, Senhor, porque ainda que não haja fruto na oliveira, o produto da oliveira minta, não haja fruto na vide, ainda que nos comida nem para os animais, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus, aleluia, que é dono do ouro, da prata, de toda a riqueza e que tem me suprido, nunca vai deixar de suprir. Essa deve ser a palavra do filho que crê e confia naquilo que o pai disse. Mas muitas vezes nós somos tentados, a viver de outra forma. Mas eu só quero inspirar você a fazer isso todos os dias. Creia na palavra que o Senhor tem falado ao seu coração. Uma irmã me abordou no início do culto hoje. Estava lá na porta recebendo os irmãos. E ela falou: pastor, eu tenho recebido muito de Deus com aquilo que tem sido ministrado. Que o Senhor tem ministrado ao nosso coração nesses últimos cultos. E eu tenho tomado essa palavra para mim. Glória a Deus por essa atitude. Glória a Deus por esse coração. Porque a palavra que queima no meu coração certamente está queimando no coração de muitos, e esses que têm um coração queimando pela palavra que tem sido liberada sobre a minha vida e que está chegando até você, certamente é um testificar do Espírito, e você vai experimentar aquilo que Deus está fazendo queimar aí no seu coração. Tem alguma coisa queimando dentro de você? Tem alguma coisa que queima dentro do teu coração? Creia que o Espírito Santo de Deus está testificando. Sabe, nós não precisamos ser criacionistas, no sentido de nós mesmos criarmos as coisas. Tem nada de muito novo que eu possa falar para você às vezes. Às vezes eu venho aqui só para dizer para você que você é amado por Deus. Você fala: pastor, estou cansado de ouvir essa ladainha, eu quero ver isso na prática. Eu quero dizer uma coisa para você: eu não preciso dizer nada novo para você. Nem aquilo que eu falo aqui normalmente, talvez você já tenha ouvido por boca de outras pessoas, por outros pastores, por outros irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aquilo que Deus fala ao seu coração, aquilo que queima no seu coração, é a palavra viva que Ele falou com você. Então não importa de onde veio, se você descobriu algo lendo a Bíblia e Deus falou poderosamente no seu coração, aleluia, glória a Deus por isso. Mas se você ouviu o irmão lá na tua cela dizer algo para você que queimou no coração, toma posse daquilo que o Espírito fala ao seu coração, porque quando Deus fala, Ele não é homem para mentir, e Ele cumpre tudo que Ele fala. Nos últimos dias eu venho compartilhando com os irmãos algumas coisas dentro de uma linha que eu estou construindo com os irmãos. E eu quero falar hoje sobre algo precioso e que é chave para você construir e edificar de maneira cara. Edificar com valor. Comprar o melhor. E o que é chave para você edificar uma obra que tenha valor estimado, que tenha valor claro e real? Diga comigo: paixão pelo alvo. Fala: paixão pela visão. Um alvo, ele é o final de que uma visão propõe. Então, quando você é apaixonado por alguma coisa, você certamente vai avançar na direção daquilo. Entender que você é amado vai fazer você ser o quê? Ativo e frutífero. Diga comigo: ativo e frutífero. Isso está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 9, 10, 8, 9 e 10. Quando você entende o amor de Deus, quando você entende que Ele morreu pelos seus pecados, você se torna alguém cheio de fé, alguém que bota a mão no arado, alguém que sabe declarar a palavra que está liberada sobre você, porque você é filho escolhido. E também, quando você está edificando a igreja, quando você está edificando a igreja, edificando a si próprio, edificando os irmãos, você tem a possibilidade de edificar de duas maneiras. Então, quando você se sente amado, você certamente vai ter a disposição de fazer
e colocar a mão no arado na edificação da obra de Deus. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, como eu compartilhei semana passada com os irmãos, nós vemos que nós edificamos uns aos outros e somos edificados à medida que nós edificamos uns aos outros, e nós podemos edificar de duas maneiras. Uma com ouro, prata e pedras preciosas, e outra com madeira, palha e feno. Uma aponta para a riqueza da edificação baseada naquilo que o Senhor te instrui a viver, comprar e compartilhar com os outros, e a outra é uma forma vazia, uma forma passageira, uma forma corruptível, no sentido de que daqui a pouco, quando o fogo passar, ela simplesmente vai ser queimada. Então nós somos desafiados a comprar do melhor para edificar o melhor, para falar na vida das pessoas com a melhor palavra, com aquilo que queima o coração. As pessoas que estão perto de você, quando ouvem você falar, queima o coração, ou simplesmente é palha, feno e madeira? Ouve, se queima e a coisa vai embora rapidinho. Quando você fala da parte de Deus, as pessoas querem estar perto de você. Quando você ministra alguma coisa, e quando eu digo para você ministra, eu estava compartilhando esses dias com, não sei com quem, acho que num discipulado, eu estava falando, um culto doméstico, ele pode simplesmente acontecer na hora do almoço lá em casa. Quando eu, com meus filhos, minha esposa, sentado à mesa, antes de orar ou antes de comer, a gente compartilha algo do coração de Deus, algo da parte de Deus. Olha, eu queria falar para vocês hoje, estava orando, o Senhor falou isso aqui comigo. Nós somos essa casa. Filho, você é uma bênção. Filho, para o outro, né? Você é uma bênção, tanto quanto seu irmão. Esposo, você é uma bênção na minha vida. Dá graças pelo alimento e come. O que você está fazendo aí? Você está falando palavra de vida. Palavra de vida. O duro é quando você senta à mesa e você cheira a comida e fala assim, mas demorou para ficar pronto hoje, né? Aí já começa mal o negócio. Não, eu e você somos aqueles que falamos palavras de vida, edificamos com o melhor. E edificar com o melhor fala daquilo que nós fazemos para nós mesmos, mas especialmente também na vida das pessoas. Isso faz a gente refletir sobre o quê? Sonhos, motivação, amor ao próximo, quanto nós amamos ou deixamos de amar a Deus e, consequentemente, o que nós estamos fazendo com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida nesse tempo. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida que Deus te deu para viver nesse tempo? Então, depois de compreender esses princípios, eu quero falar sobre paixão. Primeiro, antes de falar sobre a paixão, especificamente por uma visão, por um alvo, eu quero falar o que é uma visão. Ter uma visão da sua própria vida, ou para a sua própria vida, vai muito além do que ter um alvo isolado. Diga, a visão é algo mais profundo. A visão é descobrir a razão pela qual você vai investir tempo, recursos, amor. Você vai se gastar por ela. Quando você tem uma visão a respeito de alguma coisa. Quando nós temos uma razão para viver, nós vamos até o final. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso hoje, sobre esse tema. Você tem uma razão para viver? Ou melhor, você tem uma para morrer por ela? Você tem uma razão que você morreria por ela? Você tem alguma coisa pela qual você morreria e iria até o final? Quando você tem algo que te impulsiona a viver feliz, você não desiste no meio da tribulação, mas você vai sempre buscando em Deus uma maneira, aleluia, de edificar com o melhor, crendo que mesmo que a tribulação esteja escancarada diante de você, Deus está cuidando e dando a direção que você precisa. Provérbios 19, 21 diz assim, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio, ou seja, propósito do Senhor permanecerá. Você pode ter muita coisa no seu coração, muito propósito no seu coração, mas o que permanece não é o desígnio e o propósito humano, mas é o desígnio e o propósito de Deus. Então, o que de mais importante a gente deve considerar quando falamos de propósito ou de visão para a vida é saber se o alvo que temos, saber se um propósito de vida que temos, saber se uma visão que nós perseguimos e queremos alcançar está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Existem alvos na nossa vida que nos afastam de Deus. Diga comigo, há alvos que nos afastam de Deus. Nos afastam de Deus. Mas há alvos, a visão, a propósito que nos aproximam de Deus. Eu poderia dar uma infinidade de exemplos aqui de alvo que pode te afastar de Deus. Tem gente que às vezes se afasta de Deus porque precisa ganhar muito dinheiro. Já viu isso ou não? Já viu alguém viver a vida assim? E aí para de vir no culto, para de ir na célula, para de até estar em casa com a família. Por quê? Porque precisa ganhar muito dinheiro, porque tem um propósito, tem uma visão, tem algo claro e estabelecido, mas se afasta de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus só pode não ser dele.
Mas eu vejo que muitas vezes muitos insistem em algo que o afasta de Deus, dizendo, não, mas foi Deus que me deu. Está aí uma primeira dica para você avaliar se aquilo que é uma visão e um propósito de vida para você tem te afastar de Deus e do propósito de Deus para a sua vida. Se tem, não é de Deus. Diga, aquilo que me afasta de Deus não pode ser dele. Diga para o seu vizinho isso, aquilo que te afasta de Deus não pode ser dele. Existe algum alvo, algum sonho que Deus tenha compartilhado com você que ainda não foi alcançado? Tem ou não? Alguém tem aqui algum alvo, algum sonho no coração que Deus já compartilhou? Você tem certeza, Deus já falou comigo isso. E você ainda não alcançou? Diga amém, se isso é verdade. Amém? Muitos aqui passam por isso. E na maioria das vezes, o que está faltando para você alcançar? É uma visão correta. Provérbios também, 16:9, diz o seguinte, o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. Diga, o Senhor é quem dirige os passos. Deus nos dá sonhos, Deus nos dá uma visão, mas cabe cada um de nós planejar na direção da conquista. Então vamos partir do pressuposto que você está com o coração alinhado com Deus e você já sabe aquilo que Deus espera, aquilo que Deus quer. Você já sabe o caminho, tem sentido paz, está tranquilo, sabe qual é o alvo. Como é que Deus pode nos dirigir se nós não nos planejamos na direção de nada? Quando nós temos um plano, quando nós não temos um plano, nós perdemos oportunidades. Se nós não nos planejamos na nossa vida, especialmente naquilo que temos uma visão para viver, nós perdemos oportunidades. E às vezes Deus está te dando oportunidade, o trem está passando e você está perdendo. Por quê? Porque você decidiu edificar uma obra de forma barata e que não está alinhado com a vontade de Deus. Parece duro ouvir isso, mas eu quero que você preste muita atenção, porque o Senhor está nos posicionando para um tempo de conquistar. Deus quer que você conquiste coisas, individualmente eu estou falando. Deus quer levar pessoas aqui a avançarem, crescer. Aqueles que sonham com posições nos seus empregos, aqueles que sonham em prosperar, aqueles que sonham em avançar no ministério, aqueles que sonham com uma família, aqueles que sonham com um casamento abençoado, com filhos prósperos. Deus quer fazer isso na sua vida. O Senhor tem isso para mim e para você, isso é a palavra de Deus para nós. Então você precisa estar atento ao que o Senhor está falando. Como é que você estabelece um plano? Como é que você começa a estabelecer um plano para aquilo que Deus já falou com você? Quando você é alguém atento, lê livros que falam a respeito daquilo que você está querendo planejar. Quando você conversa com pessoas que já alcançaram aquilo que você deseja alcançar. Quando você faz cursos relativos àquilo que você está querendo alcançar. Quando você tem uma mente aberta e atenta para aprender no dia a dia a respeito daquilo que você deseja alcançar. Eu estou falando de maneira genérica, mas eu quero que você comece a ser estimulado a pensar sobre quais são os seus alvos e os seus propósitos de vida. Talvez eu estou falando para uma plateia aqui onde alguns serão pastores. Ou eu estou falando para uma plateia onde outros serão advogados. Onde outros serão engenheiros, médicos, cozinheiros, eletricistas, mecânicos. O que mais? Alguém pode me dar alguma ideia? Professores, o que mais? Empresários, engenheiros, já falei essa. Piloto de avião. Dono da companhia aérea. Aleluia. Os irmãos gostaram dessa profecia aqui. Eu não sei, mas Deus tem uma diversidade de coisas. Você não precisa, para cumprir o propósito, ser um pastor. Porque talvez o propósito de Deus para você não é que você seja um pastor, mas você pode, aonde você estiver, exercer o ministério de pastor. Como assim, pastor? É simples. O apóstolo Paulo, quando ensina isso lá em Efésios, os 5 ministérios, quais são eles, os bons de Bíblia aí? Quais são os 5 ministérios que Paulo ensina sobre o serviço na igreja? Uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, pastores e evangelistas, não? Acho que são evangelistas, não é isso? Evangelistas, profetas, mestres, apóstolos e pastores. Então, aí quando você vai ler esse texto lá de Efésios, você vê que para que cada um desses, no seu ministério, capacite os santos para a edificação do corpo. Então eu, como pastor, te ensino, na minha função de pastor, a ser pastor. Por isso que nós vivemos em célula. Porque nós ensinamos que cada membro é um ministro. Então aonde você está, sendo médico, professor,
dono da companhia aérea, piloto de avião. Você é aquele que pode apacentar. O que o pastor faz? Cuida da ovelha, ama, abraça, vem cá, você está com um problema hoje? Deus tem uma palavra para você aqui. Aí você tem um coração pastoral, mas você também pode ser instruído. Você vai fluir como o pastor? Não vai, mas você vai ter aprendido como fazer. E assim vai, você pode ser um profeta. Quantos aqui profetizam? Digam amém. Aleluia! Essa é uma palavra liberada sobre muitos de nós. Mas muitas vezes nós rejeitamos a palavra. Eu conversava uns dias desses atrás com a pastora Marta. Ela me falou uma coisa. Acho que ela nunca tinha me falado isso. A respeito de uma irmã conhecida nossa em comum. E ela falou que a irmã compartilhou com ela que tinha recebido da parte de Deus o dom de profecia. Mas não gostava do dom porque as pessoas procuravam demais ela por causa do dom. É mais ou menos isso? Como é que alguém pode dizer que não gosta daquilo que Deus deu, porque os outros estão te importunando? Você acredita que tem alguém que pensa assim? É duro, né? É triste. Aí eu pergunto, com aquilo que Deus tem dado para você, mesmo que você não seja o profeta, ou o pastor, ou o mestre, mas o Senhor tem edificado a sua vida, porque nós temos aqui pastores, mestres, profetas, evangelistas, que têm edificado o corpo de Cristo. Você tem a disposição de edificar como o Senhor tem te dado? Sim ou não? Diga amém. Se você não disse amém, você precisa ter mais revelação sobre isso. Mas lembre-se, quando nós começamos algo que está no coração de Deus, Ele mesmo abre os caminhos, Ele mesmo abre as portas, Ele mesmo nos dirige ao êxito por causa da vontade dEle. Romanos 8:28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo contribui. Até os seus momentos difíceis, até as suas frustrações, até as tuas tribulações te ensinam para que um dia você vá além. Nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Deus está forjando, trabalhando e moldando a sua vida. Então, mesmo que pareça que você está no caminho errado, mas aquilo já testificou no Espírito, o Senhor já falou com você. Você na função que você está querendo para a sua vida, seja ela qual for, para o rumo que você esteja querendo dar, baseado naquilo que Deus já falou com você. Mesmo que a tribulação te cerque, creia, a tribulação ela produz perseverança. E a perseverança produz paciência. Aleluia. Isso vai desembocar lá na frente. Isso está em Romanos capítulo 5. Numa esperança que não traz confusão, porque o amor de Cristo foi derramado em nosso coração. Então, se tem tribulação, dê glória a Deus. Paulo falou isso. Ele falou, é por isso que eu aprendi a dar graças e louvar a Deus, mesmo nos dias de tribulação. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa é na minha fraqueza. Então, se eu estou atribulado, Deus está aperfeiçoando o poder dele na minha vida. E não é tempo de abandonar, e não é tempo de desistir, e não é tempo de edificar de forma barata. É tempo de gastar aquilo que você puder para investir com o melhor, para fazer o melhor. O que você tem provado que tem parado que tem te parado na sua jornada? O que tem parado você? Pensa só um pouquinho. Fecha os seus olhos aí, não olha para nada agora. Pensa, tem alguma coisa que tem parado você? Amém. Talvez hoje seja o dia de você voltar no começo, onde Deus te falou alguma coisa. De você buscar de Deus. Lá quando Ele te falou uma palavra lá atrás. Num sonho, num propósito dele para a sua família, para a sua própria vida. E talvez reconhecer algum erro, alguma avaliação errada, tua mesmo. E permitir que o Senhor reavive dentro de você o sonho que é dele. Avalie isso dentro de você no dia de hoje. Assim como um engenheiro precisa de uma planta para seguir numa obra, numa edificação, eu e você também precisamos, para a gente ter um norte. Nós precisamos de uma planta, precisamos de um caminho. Como é que você sabe a planta? Como é que você sabe um caminho a ser seguido? Você já viu gente perdida, que não sabe oncovô, poncotô? Poncotô, oncovô? Não sabe para onde vai. Está perdido. Você já viu alguém perdido assim? Você já esteve perdido assim? Eu já estive, irmãos. Sem saber muito para onde ir. Precisava do Senhor. E o Senhor é aquele que nos dá o norte. E Deus está falando comigo, está falando com você nessa noite. Então, para você conseguir traçar uma planta e ter um norte para a sua vida, duas perguntas são importantes. Primeiro, quem eu sou? Segundo, para onde eu estou indo? Pergunte aí, quem eu sou? Pergunte para você mesmo, quem é que eu sou? Seja honesto. Reconheça suas limitações. Reconheça.
Responda para você mesmo quem você é. Enumere suas habilidades. Reconheça as limitações, mas enumere suas habilidades, os seus potenciais e pontue o que hoje distancia você do alvo e do propósito que você tem. Por exemplo, se você tem convicção de que você vai ser um médico e que Deus falou isso com você forte, você tem paixão por isso, você gosta de ver coração pulsando ao vivo, sangue. Quando você vê um acidente, alguém todo estrupiado, você quer ir lá pôr a mão para ajudar. Eu não tenho vocação para isso, não. Mas Deus já falou para você, eu vou usar isso porque isso é natural, seu, mas vou usar para abençoar, onde você vai fazer parte de uma missão internacional que vai cuidar de refugiados, vai pregar o evangelho lá e como médico, muitos serão salvos. Uau, hein? Que plano. Tem alguém assim? Aqui? Tá vendo? Mas talvez Deus falou com você, você vai ser um advogado, eu vou te levantar contra a corrupção nesse país. Você vai ser o advogado diferente de todos os outros advogados. Você vai ser aquele que vai estudar desde a tua universidade, onde todos planejam uma coisa, dentro de uma linha de pensamento humana, mundana. Você vai ser aquele que vai pensar diferente, porque vai chegar um tempo de uma geração, daqui uns 20 anos, que você vai ser levantado e vou fazer coisas poderosas na sua vida. Então você fala, vou estudar, vou ser um advogado, vou ser o novo Sérgio Moro daqui 20 anos. Talvez Deus tenha falado alguma coisa com você, e eu dei 2 exemplos aqui só para você entender o que eu estou falando. Talvez Deus tenha falado para você assim, você vai ser um pastor. Eu vou usar muito a sua vida, você vai pregar o evangelho onde quer que você vá. As pessoas serão curadas quando você orar, as pessoas serão alimentadas no Espírito quando você pregar uma palavra, e eu vou usar a tua vida e sua família vai ser abençoada. Talvez Deus tenha falado outra coisa para você. Eu vou te dar uma família. Você não sabe muito bem o que é uma família. Mas eu vou fazer da sua família uma família abençoada. Que será o padrão de família. Para que todos vejam a minha glória através da tua família. Quantas vezes nós ouvimos palavras assim. E nós estamos perdidos. Não sabemos o que fazer nem para onde ir. Tá bom, Deus vai me dar uma família. O que eu vou fazer com isso? Tá bom, eu vou ser um médico. O que eu vou fazer com isso? Tá bom, eu vou ser um missionário. Vou ser enviado. O que eu vou fazer com isso? Eu quero dizer para você. Primeiro, identifique quais são as suas debilidades. Seja honesto, quem é você? O que falta para você alcançar o seu alvo, o seu propósito? E quais são as habilidades e os potenciais que você tem? Invista em todos eles. Faça um plano. Quem quer ser médico precisa fazer o quê? Olha aí. A Samira respondeu mais forte que todo mundo. Estudar. Quem quer ser um advogado precisa fazer o quê? Estudar. Quem quer ser pastor precisa fazer o quê? Ai, aleluia. Pensei que você ia falar outra coisa. Precisa estudar também. Eu já aconselhei alguns jovens que vieram falar para mim, pastor, eu desejo ser pastor. Tenho certeza que Deus já falou comigo isso. Jovens de 17, 16 anos, 18 anos de idade. Eu tenho certeza que eu seria um pastor, esse é o meu chamado. Aí eu falei, glória a Deus pelo seu chamado. Então, pastor, estou aqui à disposição. Estou pensando até em parar já o colegial. Não vou nem fazer faculdade. Porque é o seguinte, a hora que o senhor precisar aqui, estou aqui para ser enviado. Eu falei, não. Mas sabe por que não? Porque pastor não é sinônimo de alguém encostado que espera as coisas caírem do céu para você depois achar que a coisa vai acontecer assim. Não. O apóstolo Paulo, eu até anotei um texto de Paulo aqui. Eu gosto demais desse amado irmão. Oh, Jesus, onde é que está? Ele disse isso aos Coríntios. Eu vou achar aqui em algum momento. Eu lembro o texto, não lembro o endereço. Mas o texto ele diz assim, ele está falando sobre os apóstolos de Jesus. E aí ele começa a falar sobre os apóstolos de Jesus todos. Tudo que eles fizeram. E aí ele fala para a igreja de Coríntios assim, olha, eles trabalharam bastante. Mas eu, mesmo não tendo o direito de ser chamado apóstolo por ter perseguido a igreja, trabalhei mais do que todos eles. Aí você fala assim, mas Paulo era arrogante, né? Não, ele era reconhecidamente o apóstolo que tinha plantado mais igrejas naquele tempo. E aí ele disse, eu trabalhei com mais do que cada um deles. Mas aí ele diz o seguinte, contudo não fui eu que trabalhou, mas foi a graça de Deus que trabalhou em mim e não se tornou vã na minha vida. Então, até o trabalho que você faz na direção do alvo e do propósito que Deus tem para a sua vida, é pela graça.
Diga, até aquilo que eu estou realizando. Diga comigo, até aquilo que eu estou realizando. Só é possível pela graça. Só é possível pela graça. Não tem outra forma. Então, voltando à planta. Quem é você? Diga, quem sou eu? O que eu estou buscando? O que eu quero? O que Deus falou comigo? Se você quer construir uma família, Deus disse que vai fazer isso para você. Compre do mais caro. Vá pelos princípios certos. Edifique da forma correta. Se Deus falou com você que vai te fazer um homem, um marido, ou uma mulher, uma esposa abençoada, mãe de filhos, pai de filhos, frutífero, cheio da bênção de Deus, procure saber qual é a vontade de Deus para esse tempo na sua vida. Ouça aqueles que têm falado na sua vida. E para onde eu estou indo? O que você deseja alcançar? Então as duas perguntas são, quem eu sou? Diga quem eu sou. E para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo é o que você deseja alcançar, onde você quer chegar. Você precisa ter clareza sobre isso. Pergunta para alguém do seu lado assim com sinceridade. Você sabe onde você quer chegar? Fala para ele te responder. Responde para mim. Você sabe mesmo assim ou não? O que você quer, irmão, irmã? Abrir uma empresa, ampliar os negócios, ajudar um filho a se formar, casar, continuar uma carreira, iniciar uma carreira, tornar-se um pastor, ser enviado um dia para outra cidade, para outro país. O que você quer? Outra coisa que falam bastante para mim, pastor, tem chamado para as nações. Ok. Mas não aprendeu nem a falar o português ainda. Então pode ser enviado para a África. Tem a África de língua portuguesa. Não, fui enviado para as nações. Vou para a Índia, para a Rússia. Vou para os confins da terra. Então vai estudar um idioma. Aprende espanhol, inglês, francês, alemão. Deus te chamou para alguma coisa específica? Tenha clareza e edifique nessa direção. Edifique nessa direção. Uma vez Deus falou comigo, irmãos, há muito tempo atrás. Vou te levar para outros lugares onde tu não sabes, servo meu. Esse tipo de palavra é bom, né? Você gosta de ouvir isso, não gosta? Você está no culto assim, ou você está numa reunião de oração e de repente um profeta ou uma profeta de Deus, ungida, cheia da vida de Deus, olha, meu servo. Nossa, aí para e você já, é para mim? Você abre só um olho e quando você vê que é para você, você abaixa e ouve. Eis que te digo, vou te levar. Você virá, mas voltará. Te levarei para lugares que você não imagina. Essas são algumas das palavras que eu já ouvi. E que me faz ter recordação. E eu lembro que eu ouvi isso, eu era muito jovem ainda. Eu ouvi isso quando eu era um adolescente. E aí eu falava, meu Deus do céu. Eu sou um menino pobre, da periferia, da ZL de São Paulo. Morei a minha vida inteira no Parque São Rafael. Moro ainda na Zona Leste de São Paulo. E aí Deus disse para mim, vou te pôr perto de homens grandes, poderosos. Eu falei, meu Deus, grandes, poderosos. Eu nunca esqueço quando a presidente de uma das empresas que eu trabalhei, chegou no Brasil, uma americana, Pam Patsley, nunca vou esquecer o nome dela. A gente estava no prédio, trabalhando. Eu era programador, analista de sistemas. Estava lá, fazendo meus programas. Daqui a pouco começou um alvoroço, todo mundo indo para a janela. O que estava acontecendo? É porque a Pam Patsley estava chegando no escritório. Quando ela chegou, tinha uns 15 carros pretos, filmados. E aí, dos 15 carros, saiu a tal da Pam, uns 2, 3 diretores e um monte de segurança, tudo de preto. Aí ela tinha uma reunião com a gente. Eu participei da reunião com a Pam Patsley. Ela veio com 15 carros escoltando ela, porque a mulher era poderosa. Amiga, na época do George W. Bush, veio numa comitiva com ele aqui. Eu falei, meu Deus. E eu lá, comedor de arroz e feijão da ZL. Participava daquelas reuniões grandiosas. Aí eu lembro quando o Senhor me colocou no meio dessas pessoas, eu falava assim, meu Deus, eu não sei falar nada em inglês, em espanhol, eu era só um garoto, tinha uns 20 anos, 21 anos de idade. Estava no último ano da minha faculdade, terminando de me formar. Aí eu fiz uma entrevista, entrei numa empresa e meu chefe falou para mim assim, você vai trabalhar com aquele cara ali. Quem era aquele cara? Era o Don. Eu falei, tá, beleza, e aí? Ele é canadense, ele não fala uma palavra em português. Como é que eu trabalho com ele? Ué, você, no seu currículo está aqui que você estudou 2 anos de inglês no CCAA. A gente já entendeu que você fala inglês. Eu falei, quem já estudou 2 anos de inglês aí?
Aí eu comecei a lembrar do que o Senhor falou comigo. E realmente eu não falava muito inglês, não. Eu lembro que na época eu estava para casar, não tinha casado ainda. Nós estávamos num relacionamento sério, eu e minha esposa. Não é assim que fala agora? Né? No Facebook é assim. Rodrigo e Deise estão num relacionamento sério. Não tinha Facebook no nosso tempo, né? E aí, eu olhei para aquilo e falei, nossa, Deise, olha o que está acontecendo. Eu lembro do salário, eu lembro de tudo que estava acontecendo naquele momento. E eu preocupado, era muito jovem, muito inseguro, irmãos. Pense em alguém inseguro. Pensou? Aí aumenta um pouquinho, esse aí era eu. Inseguro, cheio de medo. Mas eu lembrava. Aí por muitos momentos eu lembrei. Eu falava, quantas vezes eu falei para minha mãe? Eu falei recentemente aqui para vocês do tempo da faculdade, né? Eu falei que eu fui muito mal. Quando eu terminei o primeiro ano, que eu consegui concluir, eu lembro que o primeiro ano, quase que todo, eu chegava em casa e falava para minha mãe assim, mãe, não dá, isso não é para mim. Eu sou burro mesmo. Não dá, não vou conseguir, não, eu vou perder dinheiro. O pai vai me ajudar um ano inteiro, eu vou gastar esse dinheiro, não vai servir para nada. E eu lembro que ela sempre me incentivou, não, você vai conseguir. Você é inteligente. Você sempre foi o melhor da sala. Foi nada. Você vai ser uma bênção. Deus vai cumprir todas as promessas dele. Eu tinha um plano. Eu tinha uma direção clara. Eu sabia que eu ia ser um pastor, mas eu sabia que eu ia ser um pastor abençoado por Deus. Eu sabia que Deus ia me enviar para outras nações, mas eu sabia que tinha que acontecer muita coisa. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com aquele homem, Deus preparou sempre as melhores pessoas. Ele foi que nem um pai, porque ele tinha idade para ser meu pai. Eu tinha 20, ele devia ter uns 45 para 50 anos. Ele falou, não, eu vou te ajudar a falar inglês. Um canadense que nunca tinha me visto. Aí eu entrei numa escola, comecei a estudar. Olha, eu vivi nessa empresa, sei lá, de 15 anos que eu trabalhei na área de informática. Sei lá, eu vivi nessa empresa uns 10, 12 anos. E com esse homem, e com mais um outro, que também era um americano, eu vivi acho que uns 2, 3 anos. Eu aprendi demais. O Senhor me edificou demais. E depois, 3 anos depois, o Senhor preparou, foi um para me ensinar espanhol. Gente, do dia a dia. E aí eu aprendi a falar espanhol, é a hora que falava o melhor espanhol da empresa. Você acredita nisso? E assim, não sei te explicar como é que era isso. Não sei te explicar como eu consegui aprender aqui. Eu sei que a graça de Deus estava sobre a minha vida, mas tinha um plano. Eu não desistia, eu ia para a sala de aula, estudava. Por quê? Porque todas as vezes eu tinha gente falando na minha vida, olha, Deus não falou isso com você? Todas as vezes alguém falava para mim, Deus falou com você. Você não acha que tem alguma coisa a ver aí? Se Deus falou que um dia vai te levar para um lugar que você não sabe para onde é, né? Talvez Deus está alinhando as coisas nesse tempo. Então vai, pega firme. Eu podia muito bem ter desistido. Não ter ido estudar. Eu ia ter um lugar para trabalhar lá, para não ter que trabalhar com o americano, com o canadense ou com o argentino. Mas Deus sempre me deu oportunidade. Você lembra que eu falei para você agora há pouco, que quando você sabe o plano de Deus para a sua vida, e você se planeja para aquilo que Deus falou com você, oportunidades aparecerão no decorrer da sua vida? Quantas oportunidades você perde? Porque primeiro você não sabe a planta da edificação. Primeiro você não sabe muito bem para onde você está indo. Segundo, você muitas vezes recua. Desiste, eu quero dizer para você, é tempo de despertar para isso. Deus está colocando oportunidades diante de muitas pessoas aqui, para as quais eu estou falando agora. A oportunidade que você está tendo nesse tempo presente vai tocar a eternidade e Deus vai usar a sua habilidade, seu potencial, quem você é, para o cumprimento de um propósito maior. Mal sabia eu que falar inglês, falar espanhol, que terminar minha universidade, que ser um profissional que tivesse algum êxito na vida, tinha tudo a ver com aquilo que eu seria depois como pastor. Deus faz aquilo que a gente não imagina. Eu trabalhei essencialmente com a matéria que eu mais odiava na faculdade. Falava, nunca vou trabalhar com essa porcaria. Alguém já ouviu falar aqui de COBOL? Alguém já ouviu? Levanta a mão, deixa eu ver. Ô, louco, tem um monte de gente. Deixa eu ver a sua idade. Levanta a mão de novo. Tem um pessoal aqui, tem até uns jovens. E COBOL é uma das primeiras linguagens, junto com outras de mainframe, né? Para computador. Os primeiros computadores eram programados em COBOL. E o meu professor falava assim, muitos de vocês vão comer às custas do COBOL. Eu falava, eu não serei um desses. E aí qual que era a parte principal do meu skill, do meu perfil como profissional? COBOL. Ah, o cara é especialista em COBOL. Conhece muito de COBOL. Aí só que sabe o que acontecia, que eles falavam? A gente precisa de alguém que conhece COBOL e fala inglês e espanhol. O que Deus tinha feito comigo, irmãos? Eu tinha consciência, eu falava para Deus direto isso. Isso não é falsa modéstia, mas isso é reconhecimento da graça de Deus.
Tinha um monte de gente melhor que eu, que sabia mais COBOL, que fazia melhor as coisas no sistema, mas não sabia se comunicar com quem precisava comunicar. Quem que sabia? Aquele garoto lá. O garoto lá sabe. Então manda ele, vai ter que ser ele para viajar. E aí eu me sentia muitas vezes como José, porque as pessoas, os meus chefes, os meus diretores, eles viam graça na minha vida. Gostavam de mim. Por quê? Era a graça de Deus em mim, não tinha nada a ver comigo. Deus quer usar você onde você está. Trace um plano com aquilo que Deus falou com você. Trace um plano. Trace um plano. Quem é você? Para onde você está indo? E agora eu quero entrar na paixão pelo alvo. Diga comigo, paixão pelo alvo. Você precisa ser apaixonado. Um dia eu fui apaixonado. Eu não gostava de estudar inglês. Um dia eu fui apaixonado por estudar inglês. Hoje eu até gosto. Eu não gostava de falar espanhol. Eu não gostava de estudar. Você percebe que muitas vezes você resiste às coisas? Eu não gostava de ler. Eu falava assim, como é que eu, que não gosto de ler... E posso ser honesto com você, vou ser sincero. Não gosto muito de ler, não. Mas como é que eu, sendo pastor... Por que eu vou ser pastor se eu não gosto de ler? Que coisa, que contrassenso da parte de Deus. Eu não gosto de ler. Mas escuta aqui uma coisa que eu vou dizer para você. Deus não te escolheu porque você sabe, gosta ou quer fazer alguma coisa. Deus te escolheu porque Ele é Deus. E na sua soberania, Ele sabe que é você quem Ele deveria ter escolhido para o cumprimento do propósito para o qual Ele te chamou. Ponto final. Receba da parte de Deus aquilo que Ele já fez por você. Nós estamos cansados de ouvir uma coisa, um princípio muito importante. Quem está apaixonado por alguma coisa ou por alguém, não mede esforço para conquistar. Sim ou não? Aquela ilustraçãozinha sempre do casal jovem na corte, ou noivo, que não mede esforços para ir ver um ao outro. Por quê? Porque vale a pena o preço, vale a pena pegar 3 conduções. Porque quando você chega lá, você vê a pessoa amada. Ai, que glória. Só de olhar. Você olha a terra e fala, meu Deus, um dia eu vou pisar em Canaã. Oh, aleluia. E quando casa, pisa mesmo. Você come leite e mel. Tudo bem que você tem que ir lá ordenhar a vaca e tomar ferroada de abelha, mas você come o leite e o mel. Sim ou não? Os irmãos casados não me animaram, não, aqui. Depois que você casa, o casamento é Canaã de Deus para o relacionamento. Sim ou não? Posso ouvir um amém dos homens? E das mulheres? Mas Deus é bom. Você está achando que o seu marido não foi assim, Deus não te abençoou muito? Você está perto do seu marido, olha para ele e fala, nossa, como Deus me abençoou dando esse marido. Oh, coisa boa. Dá um abraço no seu marido e fala, oh marido, como é bom ter você. Você, marido, olha para sua esposa e fala, oh Senhor, obrigado por essa esposa. Jesus, muito obrigado. Você está longe dele ou dela, dá uma olhadinha só. Fala, querida, é hoje, hein? É hoje. É hoje que eu vou fazer uma declaração de amor para você. Deus tem caminhos perfeitos, nós que muitas vezes não sabemos enxergar. Agora, seja honesto com você mais uma vez. Quanto é que você é apaixonado pelo seu alvo, pelo seu propósito? Você é apaixonado por aquilo que você quer ser na vida? Você é apaixonado pelo seu casamento? Você é apaixonado por aquilo que você deseja conquistar? O quanto você está apaixonado pelos seus alvos? Você quer ser pastor mesmo? O quanto você é apaixonado por isso? O quanto você está apaixonado pelos alvos? Olha só, guarde essa frase. A visão precede a paixão. A visão precede a paixão. Por quê? É por isso que é muito importante a gente viver com propósito na vida. Porque se nós não tivermos propósito, ou seja, uma visão, um propósito de vida, nós não teremos paixão por nada. Vamos viver a vida aí, perdido. Se você conhece alguém que vive meio perdido, é porque ele não tem um propósito, por isso ele não é apaixonado por nada. Então a visão, ela precede, ou seja, primeiro você tem a visão, primeiro você sabe qual é o propósito, depois você se apaixona por ele. Agora, se você nem sabe qual é o propósito, se você nem sabe aonde você quer chegar, você não tem pelo que se apaixonar. Sabe o que você vai fazer? Gastar a vida, à toa. À toa. Eu já fui fazer algumas visitas pastorais, sei lá, dia de semana, à tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. E eu andando pelos bairros, aí por aí eu vejo quanto jovem sem propósito de vida. Sem propósito. Na rua, sentado na guia, com o palito de dente na boca, assim, e nem sabe o que vai ser amanhã, ou depois de amanhã, ou uma semana depois.
Por quê? Porque não tem visão nenhuma, não entendeu o propósito de vida. Deus não te escolheu para ser um ocioso perdido. Deus escolheu você para fazer a diferença nessa geração. É tempo de descobrir o propósito. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para nós. Nós não podemos ser vacilantes, de ânimo dobre, mas avançar sempre rumo no propósito. Veja o que a Bíblia diz em Tiago 1, do 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Dobre significa uma mente dupla, vacilante, incerto, duvidoso, de interesse dividido. Diga comigo, interesse dividido. Pior do que não saber o propósito, é saber o propósito e ter um coração dividido a respeito do propósito. Presta atenção nisso que eu estou falando agora. Todo mundo, olha aqui para mim. Deixa as crianças aqui andando. Me ouve. Pior do que não saber o propósito para a sua vida é você saber o propósito, estar nele e ter um coração dividido, um ânimo dobre a respeito do propósito. Você está fazendo alguma coisa, parece que só porque alguém disse, mas você não tem o coração naquilo para o que o Senhor já disse para você. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Tiago 1, 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos. Seja constante naquilo que Deus falou com você e vai até o final. Quem é assim, de ânimo dobre, é porque falta paixão por alguma coisa. Sem alvo, a gente não tem com o que ser apaixonado. A paixão, olha, presta bem atenção, a paixão vence toda resistência. Quando você está apaixonado, você vence a resistência. Sempre vai ter resistência. Diga comigo, sempre vai ter resistência. Jesus disse isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, foi Jesus que disse isso. No dia mau você pode resistir mais do que aqueles que se opõem quando houver paixão. Efésios 6,13 diz o seguinte: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Quando é que nós vencemos e resistimos no dia mau? Quando nós estamos revestidos da armadura de Deus. E revestido da armadura de Deus fala de alguém que está apaixonado. Fala de alguém que tem disposição de pagar o preço para estar revestido da armadura de Deus. Que tem consciência que a sua luta não é uma luta carnal contra as pessoas. O seu inimigo não é o seu vizinho, não é seu chefe, não é o seu patrão, não é alguém de carne e osso. O seu inimigo está nas regiões celestiais, potestades, principados. Mas você já tem a possibilidade de resistir. Mesmo nos dias maus, você pode estar revestido da armadura de Deus e vencer. Paixão te mantém focado rumo ao propósito. Você tem sido apaixonado pelos sonhos e pela visão que Deus colocou no teu coração? A paixão mundana por qualquer conquista cega as pessoas. Por quê? Porque elas vão rumo a uma direção a qualquer custo. Mas a paixão nascida no coração de Deus nos liberta. Sabe por quê que nos liberta? Porque ela tem o poder de nos transformar na direção de Cristo. De novo, se você gosta de uma frase de efeito, antigamente era a frase de caminhão, agora é a frase do Facebook. Preste atenção nessa frase. Mas é uma frase que eu gosto demais. A paixão pelas coisas e conquistas mundanas, elas nos cegam. Por quê? Porque você fica focado naquilo, e aquilo, e aquilo, e muitas vezes você, inclusive, descarta as pessoas à sua volta. Mas a paixão por aquilo que é o sonho de Deus para a sua vida, tem o poder de te libertar, porque ela te transforma na direção de Cristo. Quando você está apaixonado por algo que foi Deus quem falou para você que ia fazer, você passa a ser transformado dia após dia. Seja pela tribulação, ou pelas bênçãos, ou por aquilo que acontece na sua vida. Deus está forjando em você o caráter de Cristo, para que você pareça mais com o Senhor e alcance o principal alvo da vida de todo aquele que serve a Deus, parecer com Cristo Jesus. Não importa em que função você esteja na vida. E quais as paixões que têm alimentado o seu interior? A de Deus ou as suas paixões? Talvez aqui seja o ponto para você encontrar a resposta para aquilo que muitas vezes você planeja e não acontece. Defina de uma vez por todas. Escuta isso que eu vou te falar. Defina de uma vez por todas. Que tipo de casamento você quer ter? Onde é que você quer chegar com seus filhos? Que negócio que você quer abrir? Qual é o alcance do negócio que você já tem? Qual é a saúde que você quer ter? Essa aqui é para mim. Quantos quilos você quer ter, então? Quantos quilos você quer pesar? Para de reclamar que a roupa não entra mais. Define logo aí. E para de sofrer.
Onde é que você quer trabalhar? Qual é o seu crescimento no ministério? Define de uma vez por todas. Com o Senhor, trace o plano e seja perseverante. Porque se Deus falou, Ele vai te dar a condição de alcançar o alvo que Ele falou. A paixão é a força motriz de um coração. E quando nós temos paixão, nós atraímos outras pessoas para perto, que nos ajudam a alcançar os nossos alvos, mas que também recebem cooperação nossa para alcançar os alvos deles. Você já foi ajudado por alguém de valor perto de você? E já teve o privilégio de ser bênção na vida de alguém por conta disso? Quando você é alguém motivado e apaixonado, você pode ter certeza, pessoas motivadas e apaixonadas vão começar a te cercar. Mas normalmente pessoas depressivas, tristes, desanimadas, elas se cercam de pessoas tristes, depressivas e desanimadas. Se você está assim, triste, depressivo, desanimado, chega perto de alguém que está cheio de paixão e fala assim, eu quero ter a mesma paixão que você. E toma uma posição de não ficar reclamando da vida com ele. Porque o duro é quando você está triste, depressivo, desanimado, e você fica perto de alguém que está animado e consegue colocar a pessoa para baixo. Já aconteceu isso com você? Chega alguém que fala assim, oh vida, oh céus, oh desgraça, oh tristeza. Aí quando você vê, você está falando igual, oh vida, abrindo em vozes, né? O tenor e o contralto. Daqui a pouco está o coral inteiro cantando a mesma coisa. Não, nós somos um povo vencedor. Quem chegar perto de nós tem que ser movido pela mesma paixão, porque o Senhor já nos inspirou a sermos apaixonados. Você olha para o teu lado e vê alguém apaixonado? Olha aí, vê se está mesmo. Sabe como é que você vê alguém apaixonado? Olha lá, vou te dizer algumas coisinhas aqui para caminhar para o final. Primeira coisa, algumas atitudes são chave no coração de alguém que é apaixonado. Fervor, diga comigo, fervor. É uma pessoa fervente. Fervente. Agora olha para a pessoa do lado e vê se ele está apaixonado, se ele é fervente. Outra coisa, intenso. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa intensa. Uma pessoa apaixonada, ela tem perseverança e tenacidade. Diga comigo, perseverança e tenacidade. Quem tem perseverança e tenacidade? É quem não desiste fácil. Alguém sabe me dizer o que é tenaz? Não é a cola lá do primeiro grau, não. Cola tenaz. Mas tem tudo a ver com essa cola. No dicionário diz o seguinte, que suporta grande pressão sem partir-se. É alguém tenaz. Ah! Você quer ser tenaz? Tenaz é aquele que suporta grande pressão sem partir-se. Isso é característica de quem é apaixonado. Prazer e alegria no trabalho. Uma pessoa alegre no trabalho, no dia a dia. Aquela dona de casa que lava a louça cantando. Oh, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Não, as irmãs desse tempo cantam. E a do tempo presente? Estou pensando numa música do tempo presente. Qual é o som que vem do céu quando Deus desce? Qual é o som que vem do céu? A gente ouve isso? Essa alegria. Alegria de fazer o que tem que fazer. Pega o 33,90, apertado, aqui ó. Cada lombada e cada buraco é uma entortada do joelho. Feliz, meditando no coração, falando Deus é bom, aleluia. Pessoa apaixonada, sabe por quê? Porque vai valer a pena o tempo que você está pegando o ônibus lotado. Porque lá na frente, Deus vai honrar aquilo porque Ele já falou com você. Se Ele falou, Ele, pela sua graça, vai dar força e disposição. E um dia você vai estar que nem eu, falando pelos cotovelos do que Deus fez. É assim. E Deus não fez nada ainda, vai fazer muito mais. Muito mais. Uma pessoa com o coração apaixonado, ela tem um desejo sempre de inovação, de novas experiências. Chega do trabalho dando ideia para o chefe. Hoje eu vim motivado na segunda-feira, meu chefe. Quero desafiar você amanhã a chegar no seu trabalho motivado. Falando uma palavra de bênção para o teu chefe. Para a tua chefa. Para aquele miserável que você muitas vezes diz. Para aquela megera. Tinha uma chefe uma vez, nessa empresa que eu trabalhei, brasileira, que eu falava assim, nunca mais vou dar bom dia para essa mulher. Porque toda vez que ela passava por mim, ela tinha um comportamento diferente. Tinha hora que ela olhava para minha cara e me dava um abraço. Oi, Rodrigo, tudo bem? Aí tinha dia que ela passava e parecia que eu nem existia. Aí passava outro dia e ela fazia a mesma coisa. Eu falei, nunca mais vou olhar para aquela megera.
Não, a atitude deve ser diferente. A atitude de quem ama. A atitude de empolgação. Eu lembro que algumas vezes eu tive a oportunidade de dar ideias, que ela falou, uau, que ideia boa. Isso é de um coração apaixonado. Qual mais? É um coração que tem encargo. Um desejo profundo no coração de que algo aconteça. Deixa eu te perguntar, você tem alguma dessas características? Faz o seguinte, pergunta a pessoa do teu lado e fala assim, você vê em mim alguma dessas características? Pergunta aí, você tem coragem? Pergunta aí, eu sou tenaz? Eu sou perseverante? Eu sou empolgado, sou alegre, sou feliz, sou apaixonado? Quero responder 3 perguntas com vocês e encerro. Primeiro, por que a paixão é tão importante? Por que a paixão é tão importante? Porque ativa o potencial. Diga comigo, porque ativa o potencial. Porque impacta as pessoas à minha volta. Diga, porque impacta as pessoas à minha volta. Porque estabelece e mantém as minhas prioridades. Segunda pergunta. Então, por que a paixão é importante? Porque ela impacta as pessoas à minha volta. Diga comigo, porque impacta as pessoas à minha volta. E porque ativa todo o meu potencial. Aleluia. Diga para alguém, seja apaixonado. Seja apaixonada. Põe fogo no olho aí e diz para ele, para ela. Agora a segunda pergunta que eu quero que você responda junto comigo. Quando é que nós perdemos a paixão? Quando que você perde a paixão? Alguém tem uma dica? Hã? Quando a moça não te liga mais, né? Você perdeu a paixão. Quando é que você perde uma paixão? A paixão por um alvo, por um propósito. Quando uma visão se torna algo comum e sem valor. E sabe quando algo se torna comum e sem valor? Quando a gente associa ele com coisas irrelevantes. São somente brincadeiras. Às vezes a gente até fala deles de maneira vã. Segunda coisa, quando nós somos dominados pela rotina. Ser dominado pela rotina é triste. Você perde a paixão quando você é dominado pela rotina. Já deve ter ouvido falar isso, né? No casamento é um problema, né? Sabe como é que você mata essa questão da... A rotina, ela é importante. Ninguém consegue nada sem rotina. Tem um goleiro aí, de futebol, que uma vez eu vi ele falando uma coisa que eu concordo muito com ele. Eu vou falar a experiência, você vai saber que goleiro é. Ele disse assim, eu repito 80 vezes por dia cobrança de falta. Por isso que eu sou o goleiro que mais marquei gols na história do futebol. Ronaldo, meu Deus, revela, Senhor, e ajuda esse irmão a ter um plano para a vida dele. Pois é, mas eu não gosto muito desse goleiro que estou falando. Não, estou brincando, irmãos. Eu não gosto. Mas eu vi isso do Rogério Ceni uma vez numa entrevista, porque ele era muito bom batedor de falta, não era? Verdade. Uma grande virtude. E aí ele falou assim, eu repito depois do treino 80 vezes, todo dia. Ele devia contar, devia ser bem pragmático. Ia lá 80 vezes. Você viu a habilidade aqui? Ó? De ladinho? Esse aí tem que cortar, viu, rapaz? 80 vezes. Não à toa ele era o mais vitorioso nisso. Mas tinha dia que era chato, não tinha não? Chovendo fazer isso? Mas rotina, ela é importante para você chegar em algum lugar. Diga comigo, é importante ter rotina. Você tem que acordar todo dia de manhã e fazer alguma coisa, repetir as coisas. Porque quanto mais você repete, melhor você fica. Estudar um instrumento musical, tem que ter rotina. Não toca bem quem não estuda em casa. Não toca bem. Viu, músicos? Se tem algum músico de plantão aqui me ouvindo. Não estuda, não toca. Faz qualquer coisa, mas não toca bem. Tem que ter rotina, repetição. Fazer 500 vezes a mesma escala. O mesmo modo grego. A mesma escala pentatônica. Vai lá, repete. Agora mais rápido. É assim que tem que ser. Porque rotina é importante. Só que viver a rotina às vezes é muito chato. É ou não é chato? Meus filhos, às vezes a gente conversa sobre isso, né? E aí eles falam para mim, não tem jeito, hein, filho? Tem que usar vocês de exemplo. Eles falam assim, mas hoje é domingo. Eu falei, é domingo para mim, para sua mãe também. É domingo para a Mora. É domingo para todo mundo. Então, hoje é dia também de fazer as mesmas coisas. Ou só porque é domingo, então, já que é domingo, ninguém tem que fazer nada, então a mamãe não precisa fazer comida. E aí, o que vocês acham da ideia? Aí azedou o pé do frango, né? É o dia de... o Heitor é esperto, né? Pai, é dia de ir comer no shopping. Nem sempre é possível. Nem sempre. Quase nem sempre, né?
Quase nem, se é que você me entende. Então você precisa fazer a rotina. Aí o que a gente faz? Sei lá. Lava a louça cantando outra música. Depois do almoço. Cozinha com outro tipo de alegria, com outra disposição. Faz uma receita nova. Porque às vezes é chato você fazer o mesmo arroz, o mesmo feijão, o mesmo bife e o mesmo ovo. Ao invés de você fazer o ovo frito, faz a pochê. O que é a pochê? Vai pesquisar no YouTube, no Google. Faz arroz virado com ovo, pé de galinha, e sei lá, mistura. Faz um arroz diferente. Sai da rotina. O pessoal em casa vai avaliar depois se ficou bom, se não ficou. Mas você sabe, a pessoa que está disposta a fazer alguma coisa para quebrar a rotina é importante porque tem um alvo. Por que uma mãe faz comida para o filho todo dia? Por quê? É porque ela ama aquele filho, ama aquele marido. Olha como ama. Ama. Então faz com amor. Tem lugar melhor para você comer do que na sua casa? Não tem. Por quê? Porque a comida ela é sempre feita pelo mesmo processo, mas parece que é sempre algo novo. Por quê? Porque tem amor. Come no mesmo restaurante durante 6 meses para você ver. Não é igual. Porque é mecânico, não tem amor. Na maioria das vezes, né? Tem uns lugares que eu já fui que tinha amor. Que era diferente. Então, você quebra a rotina quando você renova ciclos. Faz alguma coisa nova no teu casamento. Leva uma pétala de rosa para sua esposa, pelo menos, de vez em quando. Não, leva a rosa inteira, né? Meu Deus. Um bombom. Faz um jantar especial para o seu marido, mulher. Faz aquele risoto de tomate seco com queijo mussarela. Faz alguma coisa diferente, meu Deus. Pronto, isso renova ciclo. Isso faz quebrar a rotina. E o casamento ganha aquele ar. Meu Deus. Jesus me ajuda. Quando é que nós perdemos a paixão? Quando nós somos dominados pela rotina. Quando é que nós perdemos a paixão? Quando nós dependemos de motivação externa. Diga comigo, eu não preciso depender do aplauso dos outros. Se eu ficar esperando você me aplaudir para fazer alguma coisa bem feita, eu estou com a motivação errada no meu coração. Eu estou fazendo algo bem feito, porque o Senhor colocou algo que queima aqui dentro, e eu sei que é o propósito dele, eu vou fazer para Ele. Para Ele. Esses dias eu conheci um jovem. É a última experiência que eu vou contar aqui. E o Senhor me deu uma palavra para falar com ele. Ele é faxineiro. Deve ter uns 23 anos de idade. E eu conheci esse jovem num ambiente de empresa, de trabalho. E eu vi ele umas 3 vezes. E eu olhei para aquilo ali e falei, ué, tem alguma coisa diferente. O Espírito Santo falou comigo assim, eu me agrado do coração dele e da forma como ele trabalha. Aí o Senhor me deu aquele texto de Provérbios. Que aquele que faz alguma coisa para o seu patrão, deve fazê-lo como se fosse para o Senhor. Aí Deus falou para mim, vai lá e fala isso para ele. Aí eu falei isso para ele. E Deus disse para mim assim, fala para ele que ele vai ser levantado nesse lugar e será um dos grandes aqui por causa da atitude do coração dele. Ele é o faxineiro da empresa. Aí eu fui perguntar para um dos diretores da empresa, quem é esse rapaz? Ele falou assim, é o melhor funcionário que a gente tem na empresa. Se tivesse que nem no McDonald's, todo mês a foto dele ia estar lá. Porque eu nunca vi alguém fazer uma coisa com tanta excelência como esse rapaz. Quem faz com o coração apaixonado, ainda que seja a faxina de um prédio, ele é reconhecido. Os grandes veem graça nele. Os grandes lá da empresa estão vendo graça na vida daquele rapaz. E eu tenho certeza que Deus vai fazer e vai cumprir a promessa na vida dele. Faça para o Senhor tudo o que você está fazendo. Tudo que Deus tem colocado na sua mão para fazer, faça como se fosse para o Senhor. Não dependa de motivação externa. Nós perdemos a paixão quando nós não nos desafiamos a cada dia. Saia da sua zona de conforto. E para manter a sua paixão, essa é a terceira pergunta, eu disse 3. Por que a paixão é importante? Você lembra, né? Porque ativa o potencial e impacta as pessoas à sua volta. Quando você perde, quando você cai na rotina, quando a tua visão se torna algo comum e sem valor, quando você depende de motivação externa e quando você não se desafia. E por fim, como é que você mantém o fervor? Como é que você mantém o fervor da paixão? Primeiro, mantenha bem ativa a sua comunhão com Deus. Porque se você não está encontrando motivação, a última instância é o Senhor. Ele é o superior tribunal.
É nele que você recorre. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo nem motivação para fazer o que o Senhor me deu. Deus é fiel e Ele vai colocar, vai queimar no seu coração. Porque se Ele deu algo para você fazer, Ele vai te inspirar a fazer. Segundo, ande com pessoas que possuam a mesma paixão. Pense sobre isso. Quando você tem alguma coisa pela qual você é apaixonado, se você está com alguém que tem a mesma paixão, aquilo incendeia. É que nem a brasa que encosta num carvão cru. Num carvão pretinho ainda. Quando encostou, vai convivendo ali, não demora muito, já estão os dois em brasa. Ande com pessoas que possuam paixão, a mesma paixão. Admita a necessidade de ligações espirituais, de conexões que nos protegem. Paixão é contagioso, sabia disso? Ative os seus dons espirituais. E definitivamente, não atue em áreas para as quais você não foi chamado. Preste muita atenção nisso. Não queira fazer aquilo para o qual você não foi chamado. Muitas vezes por uma motivação egoísta, pessoal e humana, a gente quer fazer alguma coisa para a qual nós não fomos chamados. Se você não sabe tocar um instrumento, não adianta você querer tocar na equipe de louvor, porque você não vai conseguir. Sim ou não? Se você não tem os padrões de beleza exigidos para ser modelo, então não adianta querer ser. Certo? Eu já fui até convidado, mas recusei o convite. Preferi comer. Vocês perceberam, né? Falei a verdade. Eu lembro de uma ocasião, vou falar isso para encerrar. Eu estava no shopping. Meus filhos eram pequenininhos, faz uns 10 anos. 8 anos. Quase 10 anos, pelo menos. Assim, acho que o Henrique devia ter uns 2 anos, o Heitor devia ter uns 4. A gente estava num shopping aqui em São Paulo. E aí a gente estava numa loja comprando roupa de criança. Eu acho algum brinquedo. E aí chegou uma moça para mim e falou assim, moço, na escada rolando, já tinha saído com a sacolinha. Moço, eu estava com um dos meninos, a Deise estava com outro que tinha, acho que, ido no banheiro, e eu estava no outro caminho. Ó, tá aqui meu cartão, vi você, seus filhos. Eu sou de uma agência de modelos para crianças e tal. Eu falei, mas não é de adultos? Eu queria fazer um convite, você não quer ir lá para o seu filho fazer um book, né, e tal? Aí eu falei assim, tá bom, beleza, aí passou, fiquei com o cartão, liguei, era um negócio sério, uma agência séria, procurei saber. Falei, ô Deise, de repente já dá para faturar um em cima dos meninos aqui nos comercial, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Aí fui longe o negócio, lá na freguesia do Ó. Meu Deus, haja Ó, viu? Fui lá. Aí quando eu cheguei lá, estacionei o carro, olhei para Deise e falei, o que eu estou fazendo aqui, Deise? Eu falei, beleza, né? Chegamos, um lugar até apresentável, né? Irmãos, começou a me dar uma pressão no coração. Por que motivo? Não tem nada contra isso. De repente tem algum aqui, algum de vocês que quer ser modelo, que tem esse sonho. Tem alguém? Levanta a mão. Tem esse desejo. Eu estou matando o seu sonho? Por favor. Mas o que me deu opressão ali, irmãos? Foi triste para mim, assim. Eu via vários pais, várias mães, e assim, pré-adolescentes, de 12 anos. Meus filhos, eles nem lembram o que aconteceu. Vocês lembram disso? Um tinha uns 4, outro tinha uns 2 anos. Mas eu via vários, assim, da idade do Heitor hoje, 12 anos, convicto de que eram modelos. Mas você olhava, você via que realmente não era mesmo. Você fala, não. Quem é que contou essa mentira para ele ou para ela? Mas não é que isso é um problema. Não, ué. Eu sei que eu não sirvo para ser um modelo e pronto, estou resolvido com isso e até brinco com isso. E sou feliz do jeito que Deus me criou. Então não adianta você querer ser o que você não quer. Mas aí você fica frustrado e fica insistindo. Quantas vezes a gente faz isso com as coisas pessoais que temos? E ficamos patinando, porque Deus nos escolheu para coisas. Deus te deu habilidades. Se você não é tão bonita quanto a Gisele Bündchen ou quanto o Rodrigo Hilbert, você tem outras habilidades. Talvez você saiba cozinhar. O Rodrigo Hilbert também sabe, né? Talvez você saiba programar computador. Talvez você saiba tocar um instrumento musical. Talvez você saiba manifestar o amor de Cristo pastoralmente falando, cuidando e dando amor para as pessoas. Talvez você seja um exímio, eu ia falar falador, né? Uma pessoa eloquente que pode ser usado por Deus. Na área do direito tem uma excelente oratória. Talvez você seja um conciliador.
Talvez você seja alguém que tenha habilidade para falar da parte de Deus com sensibilidade na vida de outras pessoas. Hoje é dia de você perguntar para Deus, Deus, qual é o propósito? Você sabe, eu tenho certeza que você sabe. Você sabe para que Deus te chamou.